Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Abramos nossas Bíblias no livro do Êxodo, Êxodo 16. Êxodo 16. Eu farei a leitura de todo o capítulo, mas a mensagem será dos versículos 1 a 21. Êxodo 16, a leitura de todo o capítulo, mas o sermão baseado apenas nos versículos 1 a 21. Essa é a palavra da salvação, leiam com atenção. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial, e quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Eis o que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que pode comer, 1 gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um
quanto podia comer. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes ele: isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Ao 7º dia, saíram alguns do povo para o colher, porém não acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado. Por isso ele, no 6º dia, vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia. Deu-lhe a casa de Israel o nome de Maná. Era como semente de coentro, branco, e de sabor como bolos de mel. Disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele encherás um gômer, e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso, mete nele um gômer cheio de maná, e coloca-o diante do Senhor, para guardar-se as vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão o colocou diante do testemunho para o guardar. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram na terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Gômer é a 10ª parte do efa. Amém. Vamos orar. Santíssimo Deus, de fato tu és fiel. Esse texto claramente mostra isso. E mais do que a tua fidelidade agora, ó Deus, nós queremos ver a tua glória, como aquele povo viu no deserto. E nós sabemos que hoje nós, o povo da nova aliança, temos a oportunidade, o privilégio de vermos essa glória de forma ainda mais evidente, de forma ainda mais eficaz. Ó Senhor, se dependesse de nós, nós não veríamos essa glória. Mas o Senhor insiste em nos amar, o Senhor insiste em estar conosco, principalmente em culto solene, como agora estamos na tua presença. Por isso, mais uma vez, te rogamos, te pedimos, intercedemos uns pelos outros, mostra-nos a tua glória, repetindo as palavras que o próprio Moisés utilizou também no deserto em uma outra ocasião. Tende misericórdia de nós nesse momento. Realmente queremos ouvir a voz do teu Filho. É Ele quem fala nesse momento, por meio de seu ofício profético. E a voz do Senhor Jesus, ela continua salvando pecadores e edificando os mesmos para a glória de Deus Pai, pelo poder do seu Santo Espírito. É no nome do nosso mediador, o verdadeiro pão que desceu dos céus, é que nós oramos. Amém. Não morda a mão que te alimenta. Você já ouviu esse ditado antes? Você conhece esse pensamento popular? Não morda
a mão que te alimenta. Ele é facilmente compreensível, ele é quase que autoexplicativo. O que significa não morder a mão que te alimenta? É, em outras palavras, demonstrar, por exemplo, ingratidão para com a provisão. Se nós pegarmos um ditado semelhante a esse, seria aquele um pouco mais informal, né? Cuspir no prato que comeu. Não cuspa no prato que você come ou coisa do tipo. E de uma forma ainda mais prática, e aí só as mulheres conseguem ter essa experiência, é quando você está ali amamentando o seu bebezinho e ele de repente, nhaque, morde aquilo que o alimenta. E a mamãezinha já, dependendo da sua reação ali, consegue mostrar então aquele bebezinho a mão pesada da correção. Porque a mãe piedosa e cristã sabe que aquele bebezinho tão bonitinho que mordeu já é um pecador. E já precisa então entender que nós não devemos morder a mão que nos alimenta. E esse ditado, então, esse pensamento se encaixa perfeitamente aqui no contexto de Israel. Tido aqui no contexto do Êxodo como filho de Deus, filho primogênito, que agora ele está tirando do Egito para levar a terra prometida. Mas vocês conhecem a história. Nessa progressão toda, num caminho que não durava ou não duraria uma semana para ser percorrido, eles demoraram 40 anos. E toda uma geração ficou prostrada no deserto. Nem Moisés entrou na terra prometida. E vocês sabem por quê? Por causa do pecado. Por causa da murmuração. E talvez esse tenha sido o pecado que mais caracterizou aquela geração. Por isso, se você não murmura e nem reclama, essa mensagem não é para você. Mas se você já murmurou, ou já reclamou, ou se isso ainda acontece na sua vida, essa mensagem é para você. Porque infelizmente, já salvos pela graça, nós sabemos o quanto nós ainda somos ingratos, da mesma forma que aquele povo o era. Lembrem-se do contexto. Está aqui no capítulo 15 de Êxodo. Eles foram libertos do Egito, eles passaram a pés secos pelo Mar Vermelho, o Mar Vermelho voltou por cima do exército de Faraó, naquela obra extraordinária do nosso Deus. E eles então fizeram o quê? Cantaram e dançaram ao Senhor o cântico de Moisés. Em louvor, em gratidão. Estavam ali reconhecendo a vitória de Deus, a vitória sobre os inimigos. Agora o povo só andaria de vitória em vitória, triunfantes, não é verdade? Não. Leia comigo, por favor, Êxodo 15, de 22 a 27. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras.
e se acamparam junto das águas. Olha o que está acontecendo. Esse é o contexto imediato para o capítulo 16. 3 dias depois, 3 dias apenas, de terem cantado e dançado ao Senhor, em alegria extrema, eles agora estão murmurando. Sim, é difícil passar 3 dias no deserto sem água, mas isso não justifica o pecado. Explica a situação, mas não justifica. E aqui nós vemos o Espírito Santo já revelando o coração daquele povo, assim como o Espírito Santo revela o nosso coração hoje por meio da sua palavra. Mas a palavra é tão maravilhosa, que nos mostra que esse mesmo Deus, aqui manifestando-se a eles como o Senhor que sara, Ele transformou o que era amargo em doce. E é exatamente esse padrão que nós vemos agora no capítulo 16. E o que nós temos no capítulo 16, então, até o versículo 31, é o seguinte: apesar de nossas constantes murmurações, o Senhor Deus continua nos dando o pão de cada dia. Apesar de nossas constantes murmurações, reclamações, ingratidão, o Senhor Deus, o Senhor que sara, Ele continua nos dando o pão de cada dia. Isso poderia nos trazer um problema de interpretação. Isso poderia nos levar a pensar o seguinte: ora, não faz sentido. O povo está murmurando, o povo está reclamando, o povo está demonstrando ingratidão, e mesmo assim o Senhor está atendendo às orações deles? Que Deus é esse? Se fosse você, o que você faria? Mas é exatamente esse Senhor que nos sara, que nos é mostrado aqui, mais uma vez, como um Deus totalmente gracioso. E eu escolhi esse texto de propósito, porque na conferência, a temática que me foi dada foi a da graça na lei ou a graça da lei. E aqui nós vemos um exemplo claríssimo disso. A ligação direta da graça do Senhor, que dá a lei de forma graciosa, e que nos mostra então que o uso dessa lei tem tudo a ver com a graça do Senhor. Vamos ver então essa questão em 2 partes. Dos versículos 1 a 10, nós temos, fazendo o trocadilho com o ditado que eu mencionei, a murmuração que morde. A murmuração que morde. E você vê aí no versículo 1, o contexto agora dentro da situação. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito. Ora, nós já vimos, 3 dias depois da vitória, eles já estavam reclamando por falta de água. Deus transformou o amargo em doce. Agora, 15 dias depois, na verdade, 1 mês depois, porque eles saíram no Êxodo, no dia 14 do mês, nos 15 dias depois, no mês seguinte, 1 mês depois, eles estão novamente reclamando do Senhor, agora por falta de comida. Será que é assim na sua vida? Será que você vai sair do dia do Senhor alimentado, regozijando, até quando ninguém estiver olhando, dançando? E amanhã, você já vai reclamar, porque você tem que acordar cedo demais.
Sem dúvida alguma, nós nos identificamos com o povo de Israel. Não é à toa que Paulo fala em 1 Coríntios 10, que a história deles, praticamente a antiga aliança toda, além de vários outros propósitos, tem o objetivo de nos servir como exemplo. Só que não é exemplo para justificar os nossos pecados, é exemplo para olharmos e não repetirmos aqueles pecados. Por isso, essa mensagem, sem dúvida alguma, é para você. Um mês depois, esse povo está murmurando. E o que a gente precisa entender, talvez eles não tenham entendido, é que, de fato, vejam, a mão graciosa do Senhor, no final do capítulo 15, transformando o amargo em doce, os havia levado para um oásis. O versículo 27 descreve Elim para nós. Um lugar onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. E eles acamparam junto das águas. Sem via de dúvidas, eles gostariam de ter ficado ali. Nada se compara a um oásis no meio do deserto. Mas a ordem do Senhor era clara. Ele falou para Faraó: deixa o meu povo ir para me adorar no deserto, no Monte Sinai. Eles tinham que caminhar mais um pouco, até chegar à terra prometida. O destino final não era o oásis. Assim como o destino final para nós, não é o que nós experimentamos hoje no oásis do Senhor, que Ele nos dá a cada semana. Você provavelmente, depois do culto aqui, você não quer ir embora, você quer ficar aqui. Vamos montar umas tendas, pastor, vamos ficar aqui. Mas não é essa a caminhada cristã. A perseverança cristã significa que Deus nos dá o oásis, nos alimenta, nos encoraja, recarrega as nossas forças para que amanhã nós comecemos mais uma semana de jornada, durante 6 dias, esperando pelo quê? Pelo próximo oásis. O que nós deveríamos esperar um pouco mais, deveria ser a volta do Senhor, o descanso final. Orar Maranata, para que realmente cheguemos à terra prometida de forma definitiva. Então, nesse sentido, é importantíssimo saber que a vida cristã, como regra, não é o oásis. E sair do oásis não é fácil, mas é preciso. E é por isso, então, que nós somos tentados a murmurar. Porque a vida fora do oásis não é fácil mesmo. Agora vejam que interessante. Como a murmuração aqui, ela agora é geral. Ninguém escapa. Nem os que murmuram, nem aqueles que recebem a murmuração. Olha o versículo 2. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Aqui nós vemos de forma clara a Bíblia nos mostrando pelo menos 2 elementos de toda murmuração. Da próxima vez que você murmurar, você pode tentar ver se esses 2 elementos estão presentes. Provavelmente estarão, pelo menos esses 2. O primeiro elemento aqui é um revisionismo histórico. Você consegue perceber a loucura do povo de Israel? Esse povo, há 1 mês no deserto, já começava a delirar. Olha como eles se descrevem lá no Egito. Nós estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Eles são malucos? Eles eram escravos. Eles estavam sofrendo e muito. Não estavam passando fome, é verdade. Mas não estavam aqui experimentando essa situação de banquete ou de conforto como nós vemos. A loucura, o delírio
nos leva ao revisionismo histórico. Não só em casos assim, mas pode pegar qualquer livro de história. Hoje em dia, temos um doutor aqui em história para nos mostrar isso de forma mais clara. Como agora a história do Brasil ou do mundo é contada a partir da visão das minorias. E você parece então ter aprendido uma história completamente diferente. A história da elite, a história do caucasiano, a história do capitalismo. Graças a Deus, então, agora a gente está vendo outros caminhos da história para finalmente nos libertar das amarras daquilo que sempre nos subjugou. Cuidado com os revisionismos históricos. Tanto na sua murmuração particular, como em qualquer outra situação. Porque isso geralmente está ligado ao segundo elemento. A especulação de motivação. Aqueles homens e mulheres estavam certos que Moisés havia levado a todos eles ao deserto para os matarem de fome. Delirando mais uma vez. E não é assim? Quantas vezes nós não nos pegamos murmurando e reclamando de alguma coisa por algo que é meramente especulativo? Eu ouvi, por exemplo, recentemente um professor de aconselhamento falando sobre um caso que ele acompanhava em sua igreja, de uma pessoa que se recusava a voltar para a igreja porque ele tinha certeza que as pessoas lá falavam mal dele. E esse conselheiro pedia provas, evidências, e aí ele dizia, eu não tenho, eu só sei que é assim. Eu tenho certeza que eles falam mal de mim, é por isso que eu não vou voltar para lá. E ele dizia, mas como é que você sabe? Eu sei, pastor, aquela igreja é uma igreja hipócrita, são fofoqueiros e assim por diante. Quantas vezes essa mania de perseguição ou tantas outras coisas que nós inventamos em nossas mentes não é exatamente aquilo que nos faz murmurar de forma inútil. Se a murmuração já é pecado, quando nós temos uma razão para isso, quanto mais ela é pecado, quando nós murmuramos por algo que não necessariamente é verdade. Nesse caso, claramente não era. Moisés não os levou para o deserto para morrerem de fome. Pelo contrário. Aqui é fruto da libertação deles. E é por isso que diante dessa murmuração, então, nós vemos que isso nada mais é do que um sintoma de cegueira espiritual. E o pior cego é aquele que não quer ver. Eu olho para a história dessa maneira e nada me convence do contrário. Eu olho para as motivações dos outros em relação a mim dessa maneira e nada me convence do contrário. E eu murmuro e fico mais cego. E murmuro mais e fico mais cego. E murmuro mais e fico mais cego. Qual que é a solução para isso? É exatamente a reação de Deus a essa murmuração toda. Eu insisto, ainda bem que nós não somos Deus. Porque provavelmente a minha reação e a sua diante de murmuração assim seria acabarmos com esse povinho ingrato que não reconhece a minha glória e o meu favor. Mas o Senhor que nos sara, Yahvé, o Todo-Poderoso, que podia nos aniquilar assim, ele reage como? Vejam, por favor, a partir do versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia,
para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Que reação maravilhosa! Que reação graciosa! E mais uma vez nós parecemos entrar naquela encruzilhada da lógica. E Paulo vai nos ajudar a não cairmos nessa tentação, como ele faz lá em Romanos. Lembra que no final do capítulo 5 de Romanos, tendo construído todo aquele pensamento da justificação pela fé e não por obras e assim por diante, aí ele conclui, no final do capítulo 5, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí o que nós, pecadores espertinhos, logicamente concluímos? Ora, é só fazer a matemática. Onde abunda pecado, superabunda a graça, o que eu vou fazer? Eu vou pecar mais. Eu vou pecar mais. E aí Deus, na sua graça, vai superabundar ainda mais. E Paulo, no início do capítulo 6, ele fala, havemos de pecar. Ele conhecia, o pensamento de pecadores como nós. Havemos de pecar mais para que venha mais graça. E ele diz, de modo algum. De jeito nenhum. A mesma ideia aqui. Se esse Deus está abençoando o povo quando eles murmuram, é lógico que eu vou murmurar mais então, porque Ele vai me abençoar. E você sabe, obviamente, eu estou apenas trazendo um lembrete, que não é isso que as Sagradas Escrituras nos ensinam. Exatamente o contrário. Apesar das nossas murmurações, e não por causa delas, Deus continua nos dando o pão de cada dia. E aqui você vê então, a reação de Deus de duas formas. Ele deixa claro que a bênção, que ele chama de chuva do céu, chuva de pão, seria para a prova, colocar o povo em prova, se anda na minha lei ou não. Gente, isso é maravilhoso. É a graça na lei. É a lei graciosa. É a lei em Êxodo 16, nos mostrando como texto clássico, que ela não foi dada apenas em Êxodo 20. Em Êxodo 20, ela está apenas ali oficializada em documento. E repetida em Deuteronômio 5, para agora se tornar a constituição daquela nação de reis e sacerdotes. E nós vimos na conferência, e espero que isso tenha ficado claro, os 10 mandamentos, a lei de Deus, de uma forma embrionária, podemos assim dizer, mas já na sua essência foi dada lá no Éden. E mesmo depois da queda então, ou talvez até por causa da queda, nós vemos evidências da quebra dos 10 mandamentos, até a chegada da lei de forma oficial, documental. E aqui nós vemos claramente que Deus já havia dado o 4º mandamento, o Shabat, o descanso, os imperativos para confiarmos no Senhor claramente. Você consegue ver a graça na lei? Ou uma lei graciosa, quando você entende então, que ela foi dada a nós na criação. São mandatos criacionais para a humanidade toda, em especial para nós que somos redimidos e podemos aproveitar dela ainda mais. Ela não foi dada apenas para Israel, ela não foi dada apenas para Moisés, ela não foi dada apenas para aquele período.
Essa é a didática do Senhor. Ele está dando aquilo como resposta à murmuração do povo, para colocá-los em prova. E a prova seria se eles vão andar na minha lei ou não. Deus não queria apenas saciar a sede deles, Deus não queria apenas saciar a fome deles, Deus não quer apenas nos satisfazer nesse sentido, Ele quer que nós nos satisfaçamos nele. E de forma objetiva, é isso que Ele faz, Ele nos dá uma lei, e Ele diz, obedeça isso aqui, para o seu próprio bem, mas além disso, quando eu vir você obedecendo isso, eu vou ter certeza plena de que você me ama acima de todas as coisas, porque esse é o amor de Deus, obedecer os seus mandamentos. Você consegue entender aqui como esse Deus maravilhoso, que não esmaga aquele povo, pelo contrário, vem e lhe promete bênçãos, Ele o promete no contexto de uma lei maravilhosa. Ele está falando para aquele povo, vejam aí, no 6º dia, vocês prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Existe uma razão pela qual nós não precisamos e nem devemos trabalhar desnecessariamente no Shabat do Senhor, que para nós hoje é o santo dia do Senhor, o domingo, o primeiro da semana. Dentre outras coisas, é para mostrar a Deus o quanto nós somos gratos ao pão que Ele nos dá e principalmente o quanto nós queremos demonstrar a Ele que confiamos plenamente, exclusivamente nele e no sustento que Ele nos dá. Como é que você tem respondido a essa prova do Senhor? Talvez você seja inteiramente grato a Ele pelo sustento que Ele lhe dá. Mas você ainda não entendeu como, de fato, o primeiro dia da semana, até a volta do Senhor Jesus Cristo agora, é dEle. E você não tem o direito de fazer o que você bem entende. Essa lei foi dada no Éden. Essa lei continuou desde o Éden até Êxodo 20. Continuou, obviamente, até os tempos de Jesus Cristo, e agora, de forma ainda mais maravilhosa, continua para nós, Deus continuando a nos colocar à prova, principalmente no dia do Senhor, e como nós o guardamos. Será que eles andam ou vão andar na minha lei ou não? Em outras palavras, Deus está dizendo, será que eles vão me amar acima de todas as coisas ou não? Veja como não faz sentido. Isso é até irônico. Eu murmurar ou reclamar das regulamentações acerca do dia do Senhor. Será que você já fez isso algum dia? Será que, quando você começou a aprender sobre essa doutrina, a primeira coisa que veio à sua mente foi, então quer dizer que agora eu não posso fazer mais nada? Quer dizer então agora, que vai ter um monte de proibições, e eu vou fingir que eu cumpro cada uma delas, feliz da vida, sendo que, na verdade, eu gostaria de fazer tantas outras coisas, porque de segunda a sábado eu não tenho tempo. Como é que você já aprendeu, ou tem aprendido, ou tem principalmente experimentado essa lei, que não é de Moisés, mas que é do Senhor Yahvé para o seu povo? É claro que aqui nós temos o exemplo de uma lei
Isso se aplica a todas as outras. E a nossa murmuração ou a nossa demonstração de ingratidão está diretamente ligada a como eu lido com a lei de Deus. Ou seja, como eu demonstro o meu amor a Ele por meio dessa lei maravilhosa. Deus reage, então, com graça absoluta, ligada à sua lei, para nos colocar à prova, e essa lei era para o bem do povo e continua sendo para o nosso bem. E aqui nós vemos então, na continuação, agora a reação de Moisés e Arão. E nós começamos a ver agora a bendita palavra de Deus fazer o que ela sempre faz. Ela não apenas mostra para nós o nosso pecado. Ela não apenas aponta o dedo para nós dizendo, você é um murmurador, você é um reclamador, você é um quebrador do dia do Senhor. Ela agora nos dá a solução. Ela fala a partir do versículo 6. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel, à tarde sabereis que foi o Senhor que vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós, para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés, será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações. Com que vos queixais contra ele? Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Na reação de Moisés e Arão, nós vemos agora a solução para a murmuração. E a primeira delas é o reconhecimento de que qualquer murmuração, qualquer uma, sem exceção, ela sempre é, em última instância, contra Deus. Se você acredita na doutrina da providência, de que nada escapa ao controle maravilhoso de Deus soberano, quando você reclama de alguma coisa, a sua murmuração é contra Deus. Eu não estou dizendo que você não deva resolver a questão. Eu não estou dizendo que você não deva buscar a face do Senhor em oração e tomar outras atitudes para corrigir aquela situação que te faz murmurar. Não é isso. Mas aqui tem uma aplicação direta para vocês. Você tem murmurado ou reclamado por causa das centenas de venezuelanos que têm entrado aqui? Você não precisa concordar com isso. Você não precisa aceitar uma política, como veremos aqui, não bíblica, de recepção e tratamento de imigrantes. Mas isso não justifica a sua murmuração. Isso não justifica a sua reclamação. Ela continua sendo pecado, porque, como eu disse, e Moisés e Arão deixam isso claros. Quem são eles? Quem é? Ou quem são os governadores da nossa república para que recebam a nossa murmuração? Eles são instrumentos do Deus bendito, e a nossa reclamação vai diretamente ao trono de Deus. Que soberania é essa que faz com que imigrantes venezuelanos, que nós não aguentamos mais, continuem entrando na nossa maravilhosa cidade? Isso não te ajuda a vencer a murmuração? Quando essa ficha cai, você não começa a perceber então o quanto você tem que lutar contra isso? É diretamente ao nosso Deus que nós estamos dirigindo as nossas reclamações. E aí, a ficha caiu,
Sim, e agora, o que nós faremos então? Vejam o que Moisés e Arão fazem com o povo. Versículos 9 e 10. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Isso aqui, na verdade, é a solução para todos os problemas. Especificamente aqui, nós estamos tratando da murmuração. Moisés e Arão, como líderes preparados por Deus, eles falam para o povo agora, para vencer a murmuração, se achegarem à presença de Deus. O que é isso? Senão aquilo que nós fazemos semanalmente em nossas devocionais, ou em nossos cultos domésticos, e mais especialmente no dia do Senhor, em nossos cultos solenes. Aquele povo, como nos é dito aqui, entrou na presença do Senhor, e eles viram a glória do Senhor que apareceu na nuvem. E foi maravilhoso ver o início desse culto, nos mostrando a visão que Isaías teve da segunda pessoa da Trindade, Adonai Todo-Poderoso, e aquilo o levou à adoração, à contrição, à missão. E mais do que a glória que eles viram nessa nuvem, e mais do que a glória que Isaías viu, é a glória que eu e você estamos vendo hoje. Nós não precisamos querer voltar e ver a nuvem. Nós não precisamos querer voltar e ver o que Isaías viu. A glória do Senhor está aqui, em todos os elementos de culto e principalmente na manifestação da sua palavra. Você está vendo a sua glória? Você está ouvindo da sua glória? Porque esse é o nosso principal sentido, a audição. E aqui então, a resposta cabal não é algo tangível. Eu não estou vendo. Cadê o gelo seco? Não precisa. Porque você vê a glória do Senhor quando você responde da mesma forma que Asaf respondeu no Salmo 73. Vocês conhecem o Salmo. É o Salmo da inveja aos ímpios. Coisa que não acontece com a gente também, né? A gente não tem inveja dos ímpios. Claro que nós temos. Asaf teve. E ele fala naquele salmo: quase me resvalaram os pés, até que eu entrei na presença do Senhor, no santo templo. E aquilo então foi suficiente para que eu não mais invejasse os ímpios. Isso que está acontecendo hoje é mais do que suficiente para não mais murmurarmos, para não mais reclamarmos, mas pelo contrário, glorificarmos a Deus, porque Ele graciosamente, na sua lei, continua nos dando o pão de cada dia. Essa é a primeira parte da nossa mensagem. Essa murmuração que morde. E esse Deus maravilhoso nos ajuda de forma bem prática a dar passos que nos livrem disso. Precisamos lutar contra a tentação, mas mesmo se cairmos na tentação, não precisamos ficar ali. E isso nos leva então ao nosso segundo ponto, o maná que alimenta. Lembra do ditado? Não morda a mão que te alimenta? Então a murmuração que morde e agora o maná que alimenta. Versículos 11 a 21.
E aqui nós vemos 4 maneiras como esse maná alimentava. E por favor entendam, principalmente nesse primeiro momento do segundo ponto, que juntamente com o maná havia codornizes. Então isso nós vemos aqui. O maná que alimenta constantemente. Versículos 11 a 13. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Você consegue ver aqui a constância? Tarde e manhã, manhã e tarde, durante o dia todo, o cuidado do Senhor, não é só num período do dia e o restante o povo fica com fome, é integral. E aqui em primeiro lugar nós vemos como Deus se importa até com a questão nutricional. Eram codornizes representando proteína, nosso corpo precisa disso. Depois do dilúvio, Deus não só permite, mas Ele ordena que agora comamos proteína animal. E Deus dava também o carboidrato no maná. Talvez você não fique satisfeito com isso. Você quer dar uma variada. Você quer proteína e carboidrato, mas a mesma carne, o mesmo carboidrato todo dia, manhã e noite, já começamos a murmurar. Mas o Senhor Deus dava exatamente assim. E é claro que aqui, Deus não está preocupado apenas com a nutrição física deles. Nós vimos que o nosso primeiro ponto, até o versículo 10, nos levou exatamente a essa ideia de entrar na presença do Senhor, que em outras palavras, é o culto a Ele. E essa linguagem agora permeia a ideia do maná e até das codornizes, no sentido que Deus aqui, por meio do seu Santo Espírito, está repetindo expressões fundamentais no Antigo Testamento para o nosso aprendizado e prática na Nova Aliança. O que acontecia no crepúsculo da tarde? O que acontecia nas manhãs da rotina do povo de Israel? Eles sacrificavam manhã e tarde. Manhã e tarde. Manhã e tarde. Nós não temos tempo aqui para trazer detalhes dessa aplicação, mas isso é mais do que suficiente para nos lembrarmos porque é que a igreja cristã, na nova aliança, ela cultua ao Senhor manhã e noite. Não é algo do Velho Testamento, não é algo de Moisés ou da liturgia das cerimônias que agora se cumpriram em Cristo. Se você esteve na conferência aqui, você ouviu aquela ótima explicação do pastor Daniel a respeito ali do propiciatório. E o que acontecia no propiciatório, gente? Deus dizia que ali, naquele lugar, ou seja, aqui, na nova aliança, Ele promete se encontrar de modo especial, como em nenhum outro lugar Ele o faz, e aqui Ele fala com você. Mas pastor, Ele não fala comigo na minha devocional particular, Ele não fala comigo no nosso culto doméstico, Ele fala, a presença dEle lá é especial, aliás, Ele está presente em todos os lugares, Ele é onipresente, mas aqui, meus irmãos, em culto solene,
matutino e vespertino. O que o Deus que nos sara faz? Ele nos visita de forma ainda mais especial. Se você se alimenta fisicamente, pelo menos de manhã e à noite, por que é que você não se alimenta mais especialmente ainda com o banquete do Senhor, no dia do Senhor, manhã e noite? Esse é o cuidado maravilhoso desse Deus gracioso para com o seu povo, em especial agora na nova aliança. O maná que alimenta era dado constantemente, mas também sobrenaturalmente. Vejam aí, por favor, os versículos 14 e 15. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Sobrenatural. Era até difícil explicar, eles nunca tinham visto, e agora vendo, não conseguiam definir bem. O que é isso? Uma coisa fina, semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Quando a gente não sabe explicar alguma coisa, a gente usa metáforas, comparações. É o que eles estão fazendo aqui. Não dá para saber exatamente o que é, mas é gostoso, alimenta, pronto. E da onde vem o nome, então? É exatamente da reação deles. Que é isso? Que no hebraico aqui é a palavrinha manu. Mais para frente no texto, nós não chegaremos lá hoje. Daí vem, por isso o povo chamou maná, aquilo que era desconhecido. Ora, eles sabiam o que eram as codornizes. Eles sabiam que era proteína, eles sabiam que devia fritar, assar, sei lá o quê. Mas mesmo as codornizes, elas foram dadas de forma sobrenatural. Lembrem-se que aqui nós temos mais, pelo menos, ok? Mais de 2 milhões de indivíduos nessa multidão que saiu do Egito. É muita codorniz para alimentar esse povo. E você vê aqui alguns comentaristas tentando explicar isso cientificamente. É porque havia a migração das codornizes, e aí elas paravam ali e tal. E mesmo que haja essa migração naquela região, não seria codorniz suficiente para alimentar mais de 2 milhões de indivíduos. É a mão do Senhor sobrenatural, que ainda faz o quê? Multiplica pão e peixe. Ou você não acredita nisso? Ou você tem uma leve tendência à teologia liberal, que diz que ali o verdadeiro milagre foi a generosidade das pessoas. É claro que Jesus não multiplicou pão e peixes. Havia um buraco assim por trás, eles estavam perto de uma caverna, e os discípulos iam passando para eles o pão e o peixe. A nossa religião, meus irmãos, nos ensina que Jesus realmente pegou pouco pão e pouco peixe e alimentou aquela multidão toda, e sobraram ainda 12 cestos cheios para cada apóstolo carregar. E nós entendemos que os milagres, que as obras, os sinais e maravilhas do Senhor, eles estiveram ali naquele momento, na era apostólica, com seus propósitos e razões. Mas nós cremos que essas obras sobrenaturais, porque Ele continua se intrometendo em nossas vidas, elas continuam acontecendo, meus irmãos. E é de forma ainda mais simples.
Sabe como é que Deus te dá o sustento? Por meio do seu trabalho. Fique em casa sem fazer nada, só orando para você ver o que vai acontecer. Isso não é fé. Isso é tentar a Deus. Mas quantas vezes, e você pode contar essas histórias, e talvez aqueles que tiveram experiências missionárias ou coisas parecidas, conseguem dizer, olha, acabou a comida. Desespero, e agora? Vamos orar. Aí você tem um testemunho, 30 minutos depois, bate alguém à porta. Está aqui a comida. Deus continua nos dando o pão de cada dia sobrenaturalmente. Cuidado com a sua tentativa de ser relevante a essa cultura, que diz que o cristianismo e os atos mirabolantes de Deus são para pessoas ignorantes. Uma pessoa acadêmica como você não pode acreditar nessas baboseiras, historinha de criança. O mundo foi criado em 6 dias, literais. Graças a Deus por Darwin, nos explica melhor como é a criação de todas as coisas. Cuidado, meus irmãos, porque Deus continua dando o nosso pão de cada dia sobrenaturalmente. E isso está lá, naquele texto dos Salmos, que nos diz que Ele dá aos seus enquanto esses dormem. Esse é o tamanho da graça e do poder do nosso Deus. Que de modo algum exclui o fato de nós trabalharmos e no suor do nosso rosto comermos o nosso pão. O maná nos é dado então constantemente, sobrenaturalmente e agora suficientemente. Versículos 16 a 20. Eis o que o Senhor vos ordenou. Colhei disso cada um segundo o que pode comer, 1 gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Disse-lhes Moisés, ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Deus nos dá o pão de cada dia suficientemente. Você acha que foi por acaso que Jesus ensinou aos discípulos orarem assim? Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Não foi à toa. Obviamente Jesus estava aqui, olhando para esse princípio do maná e tantos outros da antiga aliança, que nos ensinam, por exemplo, o princípio da proporcionalidade, o princípio da justa divisão de renda. E isso em si já é tema para uma outra palestra, uma outra mensagem, até política. É sua obrigação saber em quem você vai votar e como esse candidato estabelece a justa divisão de renda. Como é que você reage diante de um candidato que promete a você que ele vai tirar toda a dívida dos que estão no SPC? Justa divisão de renda, não é? Eu só entrei em dívida porque o governo anterior me prometeu o céu,
Aí veio o inferno, SPC. Agora vem o Messias para me tirar do SPC, e quando eu menos esperar, eu vou entrar de novo. A Bíblia, maravilhosamente, graças a Deus, né? Os pastores de vocês são versados nisso, e haverá agora um encontro de jovens, especialmente, para estudar política à luz das Escrituras. O texto do boletim de vocês de hoje é de uma ovelha minha, de um site chamado Inconformados. Eu fico todo orgulhoso. Mas veja, um jovem falando que ele não entende tanto de política, mas ele admite, a Bíblia ensina, o Evangelho ensina a política. Estamos livres daquele mito de que evangélico não se envolve com política. A lei de Deus, toda graciosa, nos dá os parâmetros para sabermos como os nossos governantes devem reger uma nação. Proporcionalidade. Nunca igualitarismo. Uns precisavam de mais e colhiam mais, outros precisavam de menos e colhiam menos. Eu não preciso invadir terra improdutiva de ninguém, achando que aquela terra é minha. Se eu cravar ali a minha bandeira. A Bíblia, meus irmãos, está ensinando aqui, já naquele contexto, uma proporcionalidade divina. E o interessante é que no versículo 19, nós não temos uma contradição bíblica aqui. Disse-lhes Moisés, ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Aí você pega esse versículo e diz assim, viu? Agora eu vou ser um bom vivan, eu vou receber o meu salário e vou gastar o meu salário, tomando cuidado para não entrar de novo no Serasa. Não. Moisés não está aqui falando contra a poupança. Moisés está falando contra a ganância. Provérbios 10:5, apenas esse, dentre vários outros textos, nos diz, o que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Não há nada de errado com a poupança, com a previdência. É claro que até isso que é legítimo, eu posso transformar no meu Deus. Idolatria. Para que você está poupando? Eu não dou o meu dízimo, porque eu tenho que poupar, e se sobrar eu dou então. Por que você está poupando? É para o reino de Deus? Contra a ganância, então, nós vemos aqui a manifestação do espírito de pobreza. E duas ilustrações nos mostram isso claramente. A primeira delas, você já deve ter visto, quando acontece um furacão lá nos Estados Unidos, vai acontecer, né? Os jornais mostram, lá os supermercados agora vazios, porque o povo todo foi, estocou comida e tal. Nós vamos morrer, é o fim do mundo. Pelo menos eu vou morrer de barriga cheia. Aí passa o furacão, o que acontece? A barriga não é suficiente, apodrece alimento, apodrece bebida, enfim. Mas isso está um pouco distante de nós, não tem furacão aqui, apesar do desespero ser o mesmo. O que Deus está falando aqui? Ele está falando daquilo que lá em Teresina acontece, eu não sei se tem aqui. Lá em Teresina tem um supermercado que é mais caro que os outros. Então, quando sai o salário, todo mundo corre para lá, né? Para comprar algumas coisinhas que só tem naquele mercado. E quem não ganha tanto, né? Assim, mas ainda é metido, vai lá e tem uma seção naquele mercado, cujos produtos caríssimos, que você não consegue
comprar, agora estão com preço acessível, mas tem um recadinho lá, próximo da validade. Só que você não se lembra disso. Você é ganancioso, então você vai lá e compra 20 iogurtes daqueles que estão próximos da vencer. Você pode, está barato, é desse mercado. O que acontece? Você come 1, 2, a validade chega, aí você faz o revisionismo, né? E diz assim, não, mas isso aqui é medida de segurança, com certeza tem mais 10 dias pelo menos. Aí vem um mofo no iogurte, aí não tem mais revisionismo algum. Você só se convence assim, isso deve ser bom para a saúde. E você vai e encara o iogurte com mofo, porque você comprou e é o iogurte vencido daquele mercado. É disso que Deus está falando. Desse meu pecado e do seu pecado, que não consegue entender que sim, Deus dá proporcionalmente de acordo com o seu beneplácito, com o beneplácito da sua vontade. Suficientemente, sobrenaturalmente e constantemente. O versículo 21 nos dá a última forma, a última maneira. O maná era dado, o pão nosso de cada dia, nos é dado então, de forma diária, diariamente. Versículo 21, colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor, derretia. A graça na lei do Senhor nos impede de ficarmos preguiçosos. Ora, se Deus está dando as codornizes, se Deus está dando o maná, por que Ele também não prepara a comidinha para a gente? Por que Ele não traz o maná para a porta da minha casa? Esse seria um Deus bom. Por que Ele não mastiga a carne da codorniz, que é um pouquinho dura, e já me dá mastigadinha? Esse seria um Deus bom. Mas o Deus todo bom, todo benigno, Ele conhece e sabe que nós somos pó. Então Ele nos dá, mas Ele diz, vai buscar, vai trabalhar. Provérbios 6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Eles ainda tinham que trabalhar. Dar sobrenaturalmente não exclui o diariamente, ou a forma como Deus disse lá no início, no Éden, antes da queda, por meio do trabalho, cultivar e guardar. Adão vai dominar a terra assim. Que bênção o trabalho. E isso é uma das coisas que nos fazem murmurar, não é mesmo? Você está desempregado, principalmente se você for homem. Quando nós aprendemos mais e mais da masculinidade bíblica, nós reconhecemos esse peso em nossos ombros. E eu sempre uso essa aplicação, eu aprendi do Jay Adams. E é uma aplicação maravilhosa, que diz que se você está desempregado, você tem um emprego. É você ficar 8 horas por dia, pelo menos, buscando emprego. Incansavelmente. Rogando ao Senhor que Ele abra as portas, então, para você poder trabalhar, para ter o pão de cada dia. E você sabe disso. Que Deus cuida de você, mesmo quando providencialmente a necessidade bater a sua porta dessa maneira. E olha que coisa maravilhosa. Não apenas o trabalho em si, mas um trabalho aqui que começava cedo.
Isso mexe com você, se você é como eu. Acordar cedo. Eu não me acostumei ainda. Alguém me dá uma dica. Vai dormir cedo, essa é uma boa dica. Começa por aí, né? Vocês percebem que aqui eles tinham que trabalhar cedo? E parece então que aqui nós temos a base daquele ditado, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Isso está em Heresias, capítulo tal, versículo tal. Isso não é doutrina da graça. Deus ajuda quem cedo madruga. Isso é obras pura, que não leva a salvação alguma. Mas isso não quer dizer que nós não devamos trabalhar e trabalhar cedo. Em outras palavras, de uma forma geral, o que esse versículo está nos ensinando é que o pão de cada dia que o Senhor Deus nos dá é baseado no fato de não sermos remissos ou preguiçosos. Provérbios 22, 13 diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Traduzindo para o linguajar bem brasileiro, né? Tem uma pessoa deitada na rede, e ele diz assim: maninha, tem remédio para mordida de cobra? Por que, meu filho, essa preocupação? É porque tem uma cobra vindo em minha direção. Dizem que isso é coisa de baiano. E eu tenho certeza que se você aqui é de origem baiana, você sabe que isso é um revisionismo geográfico e cultural. Os nossos seminaristas baianos lá, que vivem sofrendo bullying nesse sentido, eles acabam com esse argumento dizendo o seguinte: pastor, baiano não deita em rede. Isso deve ser coisa de cearense. Enfim, nós podemos pensar assim: é graça sobre graça, Deus está dando, relaxa. Se eu for trabalhar, eu estou querendo mostrar algum mérito, e eu estou negando a graça de Deus. Não! A graça já veio, a salvação já veio. Desenvolvei a vossa salvação. Vai buscar o maná, vai colher, vai preparar as codornizes, e faz isso cedo, meu irmão, minha irmã, porque senão, se você achar que Deus está dando e você pode relaxar simplesmente assim, sem trabalhar, o que acontecia com o maná? Ele derretia. Ele derretia. Ele não ficava ali ao seu bel prazer quando você bem quisesse. É graça com lei, é lei com graça. Uma estrutura perfeita que muda a minha vida e a sua, que muda a vida da igreja, e sim, sem utopia alguma, que muda uma nação. Meus irmãos, esse maná e o pão nosso de cada dia era dado constantemente, sobrenaturalmente, suficientemente e diariamente. Nós terminamos esse sermão, por favor, lá no Evangelho de João, João capítulo 6. Vejam o privilégio que nós temos, mais do que esses homens tiveram, e por isso, a responsabilidade maior também. João capítulo 6, versículos 22 a 40. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco,
e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partidos sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes, para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porque eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Vejam como Jesus Cristo toma essa porção das Escrituras que nós estudamos hoje à noite e aplica a Ele mesmo. E esse é o meu dever de fazer hoje também. Nós aprendemos coisas preciosas, aprendemos como na prática vencer a murmuração, aprendemos detalhadamente o que é trabalho, o que é produzir, o que é graça, o que é lei. Mas principalmente, nesse momento, nós aprendemos o quanto nós ainda precisamos nos achegar a Jesus Cristo. E a promessa continua valendo: todos aqueles que se achegarem a Cristo, nenhum deles será perdido. Você está garantido em Cristo Jesus, mesmo sendo um murmurador. Você está garantido em Cristo Jesus, mesmo sendo um preguiçoso. Você está garantido em Cristo Jesus, mesmo não reconhecendo a glória do Senhor no seu culto maravilhoso. Você está garantido em Jesus Cristo, mesmo sendo um quebrador do Shabat. Você está garantido em Jesus Cristo, e Ele vai lhe ressuscitar. A pergunta é: por que é que nós vamos continuar vivendo a morder a mão que nos alimenta, constantemente, sobrenaturalmente, suficientemente e diariamente? Creia no Senhor Jesus Cristo, Ele é o pão do céu. Vamos orar. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado porque nós podemos ouvir o Teu santo evangelho da Tua santa lei, lá do livro do Êxodo. Obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua lei, obrigado por Jesus Cristo, o verdadeiro pão do céu, que o próprio Pai Celeste nos dá. Ó Senhor, nessa noite, salva aqueles que ainda não puderam comer desse pão, e nos edifica e nos transforma, a todos nós que já comemos desse pão,
mas ainda mordemos tantas vezes essa mão bondosa que nos alimenta. Tende misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a obra do Espírito Santo estejam sobre a nossa vida, sobre a vida de todo o povo de Deus que se reuniu e se reúne neste dia, que é o dia do Senhor, até que Ele venha nos levar, para que prestemos um culto eterno na sua presença. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém. Meu querido, nós queremos agradecer a visita.